Bom dia, você piscou e eu estou em Bangkok. Começando um novo dia, um novo episódio. E eu cheguei aqui no domingo de madrugada, umas 5 e pouco da madrugada. Peguei um ônibus lá em Crab. Eu não gravei pra cá, gravei só pra rede vizinha. E foram 14 horas de ônibus de Crab até aqui em Bangkok. Eu comprei na EasyBook. Paguei 848 baht, que dá um pouco mais de 120 reais. E tinha a janta, o jantar incluso, numa das paradas que parou 4 horas depois da partida. E agora eu tô indo encontrar o Thiago e a Yudi, o casal da mesma turma que a minha, a turma 16 do workshop Tire Seu Sabático. A gente tinha se encontrado lá em Jakarta e agora a gente vai se encontrar em outra capital, só que agora da Tailândia. E eu tô esperando o meu Grab Moto pra ir pro pier, que a gente vai fazer um passeio de barco. Dá um pouquinho de medo, mas a metade do preço do carro. E eu tô um pouco longe do transporte público, acho que mais de 1 quilômetro do ponto do metrô. E por isso que eu decidi ir de Grab Moto. Grab não, Grab. Toda hora eu erro. Cheguei viva. Gente, que medo que dá, mas depois de ter andado em Bali de moto, aqui é fichinha. Mas ele vai costurando tudo. Agora eu tô esperando a Yudi e o Thiago, porque eles estão vindo de transporte público. E aí a gente vai fazer. É tipo Ho'oponopof, só que de barco. E aí eles me falaram que custa 150 baht. Perdida pra achar os amigos. Eu tava do outro lado. A gente tava a 50 metros de distância. Oi! Vem, Brasil! Agora eu vou gravar direitinho. Yudi. Oi, Yudi. Oi. Thiago. Eles são do Coragem na Mochila. Seguem eles aí também, que eles têm YouTube, hein? Ah, vocês já visitaram aqui. Vai balançando tudo. A gente vai descer aqui. A gente tá de tuk-tuk, o Thiago que negociou o valor, né, Thiago? Porque eu e a Yudi não gostamos de negociar, não. A gente não achou que o preço tá de acordo com o que a gente pode pagar, a gente fala tchau, o Thiago negocia. Aberta a temporada dos telhados bonitinhos. E a gente tá vindo visitar uma igreja. É a igreja católica. Num país que a maioria... Hello! Sawadika! Que a maioria aqui da população é budista. E eu já vi um monte de monge pela rua. Tá acontecendo algum jogo da escola pra provar que não é só na mesquita que solicita vestimenta, ó. Católica também. Gente, que lindo! Eu não tava esperando isso. Thiago gravando pro YouTube deles. Eu fiquei impressionada com os detalhes aqui, tá vendo? Olha esse teto. Olha, eu vou mostrar agora sem mostrar minha cara. A gente tá aqui falando no meio da capital, uma das maiores capitais aqui da Ásia. Olha um monte de tuk-tuk. Inclusive estamos dentro de outro. E aqui tem os barcos não só de Ho'oponopof, tem os outros também de transporte, de turismo. Agora a gente vai pegar o próximo Ho'oponopof. Nós visitamos a igreja que chama Catedral da Assunção, que eu mostrei pra vocês. E aí agora a gente tá indo pra um outro... A gente vai visitar um templo budista agora. Chegando no Wat Po, que é onde fica uma das maiores estátuas do Buda deitado, que tem 46 metros de altura. De altura não, de comprimento. Gente, a temporada dos telhados bonitos começou de novo. Olha isso, gente, eu aguento. Um Garfield. Aqui a gente tem que tirar o sapato. E tem várias estátuas de Buda aqui.
A entrada do templo foi 300 baht, mas vale a pena por causa da riqueza de detalhes. O Thiago e a Ilde já visitaram aqui há 7 anos e eles falaram que é um dos lugares que compensa mesmo a visita. Tudo feito de mosaico. É a coisa mais impressionante. Deixa eu tentar gravar de pertinho pra vocês verem. Olha isso. Olha isso. Colado um por um. Eu tô dizendo que foi um por um, né? Olha isso. Socorro. Que coisa linda. Aqui tem um monte de estátua. De Buda também. Pode passar, não liga não. Esse nós achamos que é de ouro. Tem muitos templos aqui que é feito de ouro maciço. Esse é um dos templos, dos 6 templos mais importantes aqui da Tailândia. Ai, que bonitinhos, gente. Vocês não têm noção de como que é mesmo cheio. É uma paz que sente, assim. E eu tava até comentando, né, com o Thiago e com a Ilde que estão aqui na frente. Que eu fico imaginando as pessoas naquela época trabalhando e construindo isso daqui. Colando, lapidando, fazendo... usando as ferramentas para poder construir essa beleza inigualável. Qualquer coisa a gente se encontra aqui fora depois. E agora estamos indo para a famosa estátua de 46 metros de comprimento do Buda. E olha o tanto de gente aqui. Ah, isso aqui é pra pôr o sapato. Olha o tanto de gente. Encaixar os espacinhos pra ver a estátua. O Thiago tava mostrando os dedinhos do Buda. Smash my guitar and stay tuned. Tired of the lies, they're all like me. Tripping all over you, babe. Isso aqui é as costas do Buda, onde que não tem gente. Tripping all over me. Tripping all over you, babe. Aqui você faz a sua oração, né, seu pedido, agradecimento e vai colocando as moedinhas. Tripping all over me. Olha a riqueza de detalhes. Tô atrás da estátua de Buda, né? Aquele lugar mais cheio é a frente. A gente vai agora no Grand Palace, que é a casa do rei daqui. E aqui é enorme, gente. O Wat Po. Dá pra ficar o dia inteiro aqui se você gosta de ficar apreciando a arquitetura, mas o tempo é limitado, né? Estando não de férias, então a gente visitou uma parte. E agora nós vamos para o Grand Palace, que fecha 3h30 e agora são 12h30. E ali aqui a gente tá do lado de fora do templo. Estamos caçando uma cervejinha. Thiago e Ilde segue de mãozinha dada, eu acho tão fofo. E aí a gente vai agora pro Grand Palace. E no meio do caminho, se tiver um 7-Eleven, a gente vai pegar uma cervejinha gelada, porque tá muito calor. O que a gente quer agora, Thiago? Cerveja! Você também quer, Ilde? Eu quero. Isso light. Aqui a gente acha que é o jardim do palácio, porque olha o tamanho disso. E olha o que tem aqui, suco. Eles chamam de suco de cana-de-açúcar. Nossa, um geladinho desse, será? Você como médico aconselharia? Não, né? O amigo médico não recomendou, então nós não vamos tomar caldo de cana. Não pode entrar, gente, tem que cobrir o tornozelo. Eu acho que é ali, só que a parada não é na frente. Ah, a gente vai ter que andar um pouquinho. Estamos em outro templo agora, esse é o Wat Arun. E o Wat em tailandês significa templo.
Esse templo, ele tem 300 anos. E é um templo budista também. Tem um monte de gente que vem com a roupa típica. Tô tentando gravar discretamente pra tirar foto. Gente, é a coisa mais linda. Tripping all over you. São os mosaicos de espelho, né? Olha isso. Aqui inteiro de mosaico de espelhinho. Olha que coisa mais impressionante. E lá, a parte principal do templo. Aqui tem bastante lugar que tá reformando. Tripping all over me. Discretamente estou gravando o monge. Essa pulseirinha branca, o monge que colocou na gente. Então eu acredito que seja de boa sorte. A gente tá aqui discutindo se isso é flor de lótus ou não, porque eu nunca vi roxa, lilás. Olha que linda, gente. Olha que shopping mais lindo. A gente desceu num dos pontos que é esse shopping. Agora a gente vai almoçar. E aí a gente tá aqui. Eu, né, estou observando o teto e admirada. Olha o tamanho do camarão, gente. Tchim, tchim. Bom, rapidinho, bom. Mais comidinhas. Ah, tinha razão, Yudi. Vamos ver se eu acertei ou não. Se eu não acertei, eu tenho 6 para comer. Tá com cara boa. Vamos ver. É um gyozha de camarão? Cada um de um sabor. Camarão de limão. Bolinho do queijo também. Claro, quer experimentar? À vontade. Obrigada. Antes que a gente termine. Agora eu vou voltar para a minha hospedagem. A gente fez aqui, deu pra mostrar pouca coisa, porque como a gente tá junto, a gente fica mais conversando, né? Então não dá pra gravar muita coisa. E aí a Yudi e o Thiago vão descer aqui em Satorn e eu vou voltar todo o barquinho até o final do contrário, que tá a 1 quilômetro de onde eu tô hospedada. Uma coisa interessante é que, por exemplo, eu vou parar num dos pontos aqui do Rubonopov de barco, que vai ficar 1 quilômetro de onde eu tô hospedada. Então acabo que na volta eu vou economizar com o transporte, eu vou mais rápido também, porque eu tô indo aqui pelo rio. E se eu fosse de transporte público, de ônibus ou metrô, eu ia ter que pegar 2 ônibus e ia demorar mais de 1 hora. E aí foram 150 baht para ficar o dia inteiro, como a gente começou 9 horas da manhã até agora, e compensou o dinheiro. Que aí deu para visitar bastante coisa, aqueles 2 templos que a gente foi no shopping aqui, onde que eu mostrei as comidinhas, e onde a gente almoçou. E aí é legal que você vai vendo também o fluxo, né, tipo, da vida aqui do rio. E eu achei bem legal e gostei do passeio. E agora que eu tô voltando, que eu não tô descendo em nenhum ponto, eu tô só observando, também ficou bem legal. E eu acho que eu vou chegar bem no pôr do sol. Tá um pouco nublado, mas pode ser que eu consiga ver alguma coisa de pôr do sol. E aí eu aproveitei pra descansar, porque a gente andou pra caramba hoje. Dollar, dollar, I need a dime. I took a dive Next pier, ท่าช้าง M9. for an 8 p.m. Babe, I want to give it all to you. Give it all to me, babe, and I give it all to you. You give it all to me, babe, and I give the world to you. Tripping all over you. Make a whole song, keep it safe. Give it all to me, babe. I give it all to you. If you give it all to me, babe, I give the world to you. E eu esqueci de falar pra vocês, mas a gente desistiu de entrar no Grand Palace por 2 motivos. Primeiro, porque o Thiago tava de bermuda, e
mesmo usando a minha canga como saia, ele não podia, como sarong, né? Ele não podia entrar. E custava 500 baht, quer dizer, custa, né, 500 baht pra entrar, e aí a gente desistiu. Saindo do pier, a gente passa por essa, tipo um shoppingzinho. E eu estou pertinho da Khao San Road, que é uma rua famosa aqui, bem movimentada à noite. Mas eu tô bem cansada, foram mais de 7 quilômetros, isso porque a gente pegou a maior parte do trajeto de barco. Tô cansada, eu vou lá outro dia, talvez amanhã, e aí eu mostro pra vocês aqui. No meio do caminho tem esse forte aqui, chama Prasumen, bem bonito. E essa é a foto do rei. Pra todo canto tem foto do rei. Acho que eu não tinha falado nenhum vídeo da Tailândia, mas a Tailândia é uma monarquia, né? Então aqui tem rei, rainha, príncipe, princesa. E aí pra todo canto que você vê tem foto do rei. E tem que prestar atenção, porque tem que respeitar. Qualquer desrespeito, eu não sei. Eu tinha lido que poderia causar penalidades, multa, mas eu não sei detalhadamente. Vou pesquisar. E se eu achar alguma informação assim, eu coloco aqui na descrição. Mas como qualquer lugar, né, gente? Você tem que respeitar autoridades. Não me lembro de ter falado isso aqui, mas depois do moço que me seguiu lá em Satum, eu comecei a ficar medrosa pra sair sozinha, andar. E agora que eu estou recuperando de novo a minha coragem para mostrar para vocês que nem sempre viajar sozinha é sinônimo de ter coragem. Às vezes a gente tem que recuar alguns passos e esperar a mente da gente recuperar a confiança. E também, óbvio, né, dependendo do lugar onde que você tá. Ainda bem que foi só esse episódio e foi tranquilo de contornar. Mas não é porque eu estava sozinha, né? Porque coincidiu da pessoa ter encanado, poderia ser com qualquer pessoa, poderia ser um casal. Já aconteceu comigo, viajando com a minha mãe e a minha irmã mais nova pra Itália. A gente foi seguida dentro do ônibus, dois caras começaram a prestar atenção na gente, isso lá em Verona. E aí a hora que a gente desceu do ônibus, eles seguiram a gente entrou no supermercado, eles continuaram seguindo. Então, para mostrar para vocês que não é só quando a gente está viajando sozinha, pode estar acompanhada e mais gente, mesmo assim acontecer. Tive o azar de ter topado esse cidadão, né, que tava afim de fazer sei lá o que, me roubar ou pedir dinheiro, não sabemos e não saberemos ainda bem. Que eu pedi ajuda e consegui contornar. Creio eu que eu contei isso. Se eu não contei direito, tá lá nos destaques da rede vizinha, pra quem quiser saber mais detalhes. Ou me pergunta aqui. Eu gosto muito desse contraste de modernidade com o antigo. Ó, você tá andando, tô andando aqui no meio da cidade, no meio da capital, e de repente aparece um templo.
Esse templo aqui eu não sei o nome dele. Tô tentando achar aqui. Mas ele tá pertinho, sei lá, 500 metros do meu hostel. Esse piso, gente, essa calçada escorrega que nem sabão. Tem que tomar maior cuidado quando tá de molhado.